Fala galera, tudo bem? Estava hoje em oração e senti que talvez pessoas também estejam passando pelo mesmo processo que eu. Tudo que será falado aqui e nos próximos vídeos refere-se às minhas experiências, mas como nem toda experiência é isolada, talvez pessoas estejam precisando disso. Pessoas estejam perdidas sem entender o que está acontecendo. E eu gostaria de, antes de começar, pedir que esse vídeo chegue em pessoas que realmente estejam passando por isso. Então a gente pede que, Senhor meu Deus, meu Pai, eu peço que todas as pessoas que precisam ouvir essa palavra sejam encontradas, né? É tão difícil a gente se encontrar e se conhecer e se libertar sozinha. Estou passando um período de libertação e é extremamente complicado e complexo. Mas é para... Então, bora. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, né? Eu gosto muito de vídeos sobre ciências e tudo. E ano passado eu vi um vídeo de um neurocientista falando sobre a questão de a gente não ser livre. A gente não é livre para escolher. E eu já estava pensando muito sobre isso, sobre não ser livre, sobre a gente não ter liberdade. Porque na Bíblia Deus nos fala que a gente é livre. E como a ciência nos diz que a gente não é livre. Então eu busquei conciliar os dois. E é bem interessante, porque entendi muita coisa sobre a minha vida, sobre um caminho para me libertar. Com a neurociência, eu anotei aqui, gente, então tem uma colinha. Com a neurociência, o sistema límbico, que fala das emoções, e o córtex pré-frontal, que fala das decisões, eles são moldados pelas nossas vivências. Então, quer dizer que traumas podem alterar conexões cerebrais, que nos fazem agir por reflexo. E o inconsciente nos influencia acreditando que é uma decisão racional, que na verdade não é. Um exemplo. Quando você é criança lá, você tá lá, e a sua mãe fica: não sobe aí, você vai cair, não sobe, você vai cair, não sobe, você vai cair. Isso vai criando na sua cabeça uma imagem de que você vai cair, e se você cair, você vai machucar. E acontece que às vezes você sobe e você cai. Então há uma confirmação, certo? Com a fala e o que aconteceu, cria-se um trauma. Então, pessoas conseguem subir de novo, pessoas não. Né? Onde há muitas pessoas que depois de um acidente de moto não andam mais de moto, acidente de cavalo não andam mais de cavalo. É um trauma que pode ser grave ou não, mas ele existe. Você tá jogando lá, você leva uma bolada, então toda vez que vai vir uma bola para você, você se protege. Isso é uma reação de reflexo. Tá, mas o que isso tem a ver com a Bíblia? Então eu fui pesquisar. A Bíblia reconhece que somos presos. Em João 8,34, ele diz que a gente é escravo do pecado. Né? Quem vive em pecado é escravo do pecado. Em Romanos 7, do 15 ao 24, Paulo nos fala sobre a gente querer fazer o bem, mas cometer o mal. Então, a Bíblia nos apresenta uma redenção e transformação para nos libertar da nossa mente. Em Romanos 12, 2, ele fala sobre a renovação da mente. Em 2 Coríntios 5,17, ele nos fala que a gente se torna nova criatura e que Deus nos faz tudo novo, né? Deus nos conhece no íntimo, né? Conhece nosso coração e Ele quer nos curar e nos renovar.
né? E conforme eu fui passando a minha transformação, uma palavra que tocou muito em mim foi em Mateus 9,16, sobre a questão de ele não faz remendo novo em roupas velhas. E é muito isso, muito. Eu me deixei muito ser usada e tocada pelo Espírito Santo. Eu pedi muito por isso. Eu fui para a igreja depois de muito tempo, depois de muito relutar. Eu estava num período de muita crise de ansiedade, tive crise de pânico. E eu comecei a ler, comecei a me dedicar e eu senti que ele queria fazer tudo novo. E como fazer tudo novo se a gente já viu há tanto tempo, né? Passei 35 anos longe da igreja e agora como vai fazer tudo novo? E tudo foi sendo transformado aos poucos, nem tão aos poucos assim, porque tem sido uma transformação muito rápida, eu acho, pra mim. E essa palavra me fala muito ao meu coração. Fala muito sobre ter que transformar as dores do meu coração, ter que entregar aos pés dele todos os meus traumas, tudo que eu segurava, roupa, jeito de pensar, a fala, maneira de agir. E é uma transformação muito, 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 muito dolorosa. Mas é possível. Sabe, a Bíblia nos mostra que pela fé a gente pode ser transformado. E essa transformação espiritual, ela gera não só mudança no espiritual, ela gera uma mudança no físico. E ela gera uma mudança de dentro para fora, de fora para dentro. E é uma coisa assim que a gente às vezes se olha e não se reconhece. Coisas que antes eram normais, hoje te constrange. Coisas que você falava com naturalidade, hoje te incomoda falar. Lugares onde você ia sem nenhum pudor e hoje você se sente mal por entrar. Mas o que eu quero dizer é que não se sinta mal pela transformação que você está passando. Mas ele quer que você tire tudo do lugar. Porque não tem como se libertar com a mesma mente. A mente precisa ser transformada. Ela precisa de uma renovação. E a ciência é capaz de mostrar isso. Com estudos que eles estão fazendo, que uma transformação pode gerar uma nova reprogramação mental. E isso é real. Então, por isso, tantos coaches, tantas pessoas palestrantes falam sobre isso, transformar a mente, né? Reprogramação, né? E Deus pode nos auxiliar nessa área, como em todas as outras, mas se permita ser transformado totalmente. Não só no dia de culto, não só naquele momento de emoção, naquele momento que você chora, naquele momento que você precisa de perdão, naquele momento que você precisa de ajuda. Mas isso é uma busca constante, dia após dia, hora após hora. E é preciso soltar o controle e entregar o controle a ele para poder se transformar. Que você tenha uma boa transformação, que tudo se renove pela graça de Deus.